Ai de vós, apegados às riquezas, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Qual é a nossa riqueza? O que nós consideramos como bem maior, né, na nossa vida? Qual é o nosso tesouro? Né? Qual é, né, o ouro da nossa vida? As riquezas, elas fazem parte do mundo, né? Fazem parte do mundo temporal e estão a serviço, né, da humanidade, estão ao nosso serviço. É preciso, pelo trabalho, né, pela luta diária, conquistar aquilo que vai nos favorecer a viver bem. Né? Nós lutamos para ter uma casa, nós lutamos para ter comida, nós lutamos para ter um transporte, nós lutamos para ter bens que vão nos favorecer a viver bem e fazer com que também a nossa família viva bem. Né? Jesus Cristo, Ele nos chama a nos desapegar de tudo isto. É preciso que nós tenhamos os bens, mas é preciso que nós nos desapeguemos dos bens, porque os bens, eles, né, estão a serviço, né, do mundo, né, enquanto nós estamos no mundo. Quando nós formos chamados para outra vida, tudo que nós conquistamos aqui na terra ficará aqui na terra. Nós levaremos somente o bem que fizermos. Então, o apego às riquezas, né, deve, né, passar bem longe de nós. Né? Devemos nos apegar às coisas do alto. Né? Devemos nos apegar às riquezas que vêm de Deus. Né? Então, quais são essas riquezas? Né? Quais são esses tesouros? Quais são esses bens que nós devemos nos apegar? A família, o amor, né? Fazer o bem, né? Cuidar das pessoas, né? Entregar-se a Deus, né, e ao seu projeto, segui-lo bem de perto, né, assumindo tudo aquilo que o Senhor quer de nós, tudo aquilo que Ele espera de nós. Né. O Evangelho de hoje nos diz assim: naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então esta é a grande verdade de Cristo para nós. Seguir Jesus Cristo significa renunciar a tudo para ter como herança a vida eterna. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil um rico se salvar. Jesus quer dizer que quando nós nos apegamos às nossas riquezas, aos nossos bens, ter acesso ao reino de Deus é muito difícil. Né? Então, devemos deixar tudo para seguir Jesus Cristo. Devemos deixar tudo para nos colocar a caminho com Ele. Uma vez, uma pessoa chegou a Jesus e disse: mestre, eu te seguirei onde queres que tu vá. E Jesus diz para ele: as aves têm seus ninhos
e as raposas as suas tocas. Mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Pedro pergunta a Jesus neste evangelho: nós deixamos tudo para te seguir. E o que é que nós vamos receber em troca? Jesus diz para Pedro: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, família, campos, trabalho, riquezas para me seguir, que não receberão nada em troca. Receberão sim a vida eterna, que é de fato o grande bem que Jesus nos promete, né? A salvação, a vida junto de Deus, né? Então, quando o mundo for renovado, quem tiver deixado tudo por causa de mim, vai se sentar bem perto de mim, que é esse o nosso lugar, junto de Jesus Cristo, junto de Deus, né? Mas para isso é preciso que nós nos desapeguemos das riquezas deste mundo, é preciso que nós deixemos tudo para que sigamos Jesus bem de perto, né? E digamos sim ao chamado que Ele tem a cada um de nós para nos fazermos seus seguidores, seus discípulos neste mundo, para termos como herança a vida eterna. E Ele nos abençoe, nos guarde, nos proteja, guie os nossos passos e oriente os nossos caminhos. Cubra-nos com a sua graça e derrame sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.